Após respondido o questionário do perfil do investidor, chegamos à conclusão que nesse exemplo de carteira, o meu perfil foi o perfil moderado. Então, atualmente, após passar por todos os segmentos de investimento durante o curso, como renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs também, iremos decidir qual porcentagem de alocação iremos efetuar em cada segmento. Nesse caso, como o meu perfil é moderado, uma sugestão seria um aporte em 60% de renda fixa e 40% em renda variável. Vale ressaltar, esse número é uma sugestão, pode ser levemente diferente, mas de forma geral o perfil moderado ele tem essa mesclagem entre um pouco renda fixa e um pouco em renda variável. O perfil conservador, caso você tenha respondido e tenha chegado ao perfil conservador, uma sugestão de alocação seria 90% de renda fixa e 10% em renda variável. Pelo lado contrário, um perfil arrojado teria aproximadamente uns 20% de renda fixa e o restante em renda variável. A depender do perfil que você encontrou ao responder o questionário de investidor, você irá decidir a alocação, a divisão do seu portfólio, da sua carteira de investimentos. Nesse caso, na prática, na montagem da nossa carteira, iremos usar o perfil moderado, então com uma alocação de 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Chegamos então na hora de executar a compra dos ativos. Primeiramente, a renda fixa. Após montada a reserva de emergência, como foi citado anteriormente, algo em torno de 3 a 12 meses do seu salário, você está pronto para montar sua posição parte de renda fixa. Como o meu perfil é moderado, ele possui uma alocação um pouquinho mais da metade como renda fixa, 60%. Nesse caso, podemos diversificar tanto em títulos pós-fixados ao CDI, pós-fixados à inflação, garantindo o nosso poder de compra, e também títulos pré-fixados. As sugestões mais usuais são CDBs do seu banco, da sua corretora, LCA, LCI e os títulos do Tesouro, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e também Tesouro Pré-fixado. Na parte das ações, primeiramente devemos definir quais setores iremos investir. Então, setores hoje que pagam dividendos ou setores que tenham um grande potencial de valorização tendem a ser os setores mais escolhidos nas carteiras dos investidores. Como o meu perfil é um perfil mais moderado, eu irei, claro, ter uma exposição em ações, mas irei buscar setores um pouco mais perenes, um pouco mais tranquilos. Então, ações que pagam dividendos, como setores bancários, setores de saneamento, seguridade, elétricas principalmente, são empresas que tendem a pagar bons proventos. Irei definir logo em seguida quais serão esses setores em específico. E claro, decidirmos uma porcentagem máxima que cada ativo poderá representar dentro do nosso portfólio. Eu atualmente prefiro utilizar o parâmetro dos 5%, ou seja, eu não aloco mais de 5% do meu patrimônio total em ações ou mais de 20% do portfólio de ações propriamente. Então, se eu irei investir R$ 2.000 em ações, esses R$ 2.000 terão que ser divididos em no máximo 20% para cada ação dentro desse segmento, ou no máximo 5% do meu patrimônio total. Eu não vou ultrapassar nenhum desses dois parâmetros. 5% total do patrimônio em alocação somente de um ativo, ou 20% de alocação dentro desse segmento, dessa categoria de ações. São dois parâmetros que, para cada um, obviamente, ele pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos, porém eu considero números atrativos atualmente. Nos fundos imobiliários, da mesma forma que as ações, devemos definir quais segmentos investir. Então, se iremos investir em fundos de papel, em fundos de tijolos, em fundos híbridos, como foi citado lá no módulo de fundos imobiliários. Também definir a porcentagem máxima de exposição em cada ativo e também diversificar entre vários emissores, entre vários gestores e entre várias categorias disponíveis no mercado. E para finalizar, a parte de exterior. Devemos decidir se é mais viável investir em ETFs, em BDRs ou ativos diretamente no exterior. Vamos observar desde questões de tributação, como também a diversificação do mercado. Claro que é ideal sim manter uma diversificação independente do valor, mesmo que for um valor iniciante, vale a pena já começar desde o início com uma diversificação internacional, mas ao mesmo tempo observar as regras de tributação. A depender do seu conhecimento e do valor investido, vale a pena, quem sabe, investir
via BDR ou até mesmo em ETFs, já buscando essa diversificação de cara, comprando apenas um ETF como exemplo. Então, pessoal, montei uma simples planilha diretamente no Excel para exemplificar essa montagem de portfólio. Logo em seguida, iremos na prática montar essa carteira no Status Invest, mas também usando o Excel, eu creio que fica bem simples de entendermos essa diversificação, essa divisão da nossa carteira de investimentos. Então, o perfil que nos foi sugerido é o perfil moderado. Nesse caso, iremos distribuir o nosso portfólio em 60% de renda fixa e 40% em renda variável. Esses 60% de renda fixa podemos distribuir entre títulos pós-fixados, pré-fixados e IPCA+, podendo ser alocado em CDBs, LCIs, LCAs ou propriamente o Tesouro Direto. Vou dividir uma alocação igual em cada um, de 20%, tendo uma garantia do nosso poder de compra em títulos indexados à inflação, também títulos pré-fixados, se precavendo de possíveis quedas futuras nos juros, como também se precavendo de altas no título pós-fixado. Então, nesse caso, a nossa renda fixa, 60% será dividido 20% em cada título. Na renda variável, esses 40% irei dividir, e claro, é uma sugestão apenas, isso deve ser feito de acordo com cada perfil, com cada investidor, mas nesse caso irei usar uma exposição de 20% em ações, 10% em fundos imobiliários e 10% de alocação no exterior. Já coloquei aqui a regrinha no máximo de 5% do patrimônio total por ativo e no máximo de 20% do portfólio por ativo. Então, nesse caso, irei selecionar 5 ações, ou seja, respeitando o limite máximo de 20% do portfólio, irei usar 5 ações e 5 fundos imobiliários. Como eu gosto de setores mais perenes e também respeitando o perfil moderado de correr um risco mediano, irei usar setores mais sólidos, mais perenes e que pagam bons dividendos, como é o caso do setor bancário, setor de saneamento e principalmente elétricas. Então, a primeira ação que irei alocar será BBAS3, Banco do Brasil, um setor perene e que paga bons dividendos. O segundo setor que irei comprar será setor de saneamento, podendo ser Sanepar. Claro que estou usando aqui alguns exemplos, mas quem já acessou a planilha de preço-teto virá que tem várias empresas que estão em preços bons que também são desses segmentos. Então eu usei Banco do Brasil, mas você pode usar Itaú. Eu usei Sanepar, você pode usar Copasa. Vai no seu perfil e da sua estratégia de investimento. Aqui basicamente será um exemplo de bons ativos de setores também perenes, mas que podem ser diversificados com outros nomes também. Um terceiro setor que paga bons dividendos, como citado, será o caso das elétricas. Então irei usar CEMIG 4, irei comprar também Petrobras, uma grande pagadora de dividendos e que está num setor perene, que é o setor petrolífero. E o último setor, nesse caso, que iremos comprar, será o setor de mineração. Vale 3, também uma excelente pagadora de dividendos. No segmento de FIIs, iremos diversificar entre fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de shopping, fundos híbridos, fundos de papéis e também podemos citar algum FIAGRO ou até mesmo algum fundo de fundos, que não é tão usual assim, mas que pode ser diversificado também. Então, o primeiro segmento será o segmento de tijolos. Podemos usar o HGLG11, um excelente fundo imobiliário do setor de tijolos. No setor de shoppings, como forma de diversificação de segmentos, podemos usar o XPML11. No setor de papéis, temos o KNCR11, que é um fundo muito bom, de uma gestora muito boa da Quineia, um fundo de papel que tem um risco, comparado aos demais, um risco um pouco mais baixo. Quarto segmento que podemos citar poderia ser um fundo híbrido, nesse caso KNRI. E um último segmento, irei usar o HGRU11, que também ele é um fundo de tijolo, mas é um fundo de renda urbana. Então, em somente 5 fundos imobiliários, temos uma diversificação muito boa. Fundo de logística, fundo de shopping, fundo de papel, fundo híbrido e também um fundo de renda urbana. E no exterior, como é uma alocação mais baixa de 10% e ao mesmo tempo respeitando o meu perfil moderado, eu não irei investir diretamente no exterior. Até mesmo porque, a depender do seu investimento inicial,
como nesse exemplo é uma carteira iniciante, eu irei usar um ETF muito negociado que pode ser comprado diretamente através da sua corretora na B3, que é o IVVB11. Um ETF norte-americano que irá replicar o índice do S&P 500 com as maiores empresas norte-americanas atuais. Nesse exemplo, você irá ter uma diversificação de várias empresas dos Estados Unidos, sendo que você compra uma cota facilmente pela sua corretora diretamente na B3. É uma forma simples de tributação, ou seja, a tua tributação ela vai ser semelhante a qualquer outro ETF ou qualquer outro investimento em renda variável e ao mesmo tempo você não terá custos de taxa de remessa, corretagem, o melhor de tudo, você concentra todos os seus investimentos diretamente em apenas um banco ou apenas uma corretora. Não teria necessidade de abrir conta em uma corretora internacional nesse caso. Mas, obviamente, vale ressaltar, se você tem um patrimônio maior, a diversificação ficaria ainda melhor se você mandasse propriamente o seu dinheiro para fora do país, alocando diretamente em ações americanas, como é o caso. Mas, como aqui o foco realmente é uma carteira mais iniciante, creio eu que o IVVB11 já irá nos trazer bons retornos e uma boa diversificação.